Vamos dar início agora, então, à discussão sobre o aborto de fetos anencéfalos. Estou mutando todo mundo aqui e aí, à medida que vocês forem falando, vocês mesmos destravem os seus próprios microfones, tá bom? Podem começar. Bom, boa noite, gente. O meu grupo ele vai defender o tema do aborto de feto anencéfalo. E para começarmos a discussão, vamos explicar o que é feto anencéfalo. Em linhas gerais, são fetos que não geram a massa cerebral, bem como a calota craniana, deixando parte da massa cefálica que gerou exposta, quando se tem geração de alguma porcentagem dessa massa cerebral. Esse problema ele é causado quando não há a geração do tubo neural, que é a estrutura embrionária que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. E esse problema ele pode ser facilmente identificado por um exame de ultrassom, que dá 100% de certeza. Para constatar a morte, nós utilizaremos o conceito de morte neurológica, onde, para a neurologia, a morte de um indivíduo implica a não se ter consciência. E esse conceito ele é aceito universalmente desde a sua criação, e ele aborda nesse conceito o conceito ético e o conceito filosófico da vida. Por isso que ele é aceito universalmente. Um outro conceito que existe é o conceito da biologia, porque para a biologia, um ser vivo é aquilo que se pode reproduzir. E as células do nosso corpo são renovadas todos os dias. Umas morrem e outras renascem, reproduzem, né? Elas nascem. Então, para a biologia, qualquer corpo que tenha células se reproduzindo é um ser vivo. Porém, só esse conceito não caracteriza um indivíduo. Ele precisa de consciência também. Sabendo-se que para ter consciência precisa do tronco cerebral e do sistema ativador reticular ascendente, que é o que ativa o córtex cerebral, quando ocorrem lesões graves e a impossibilidade de recuperação ou ausência de um desses dois ou de ambos, significa que haverá uma perda funcional da consciência humana, podendo considerar o sujeito morto por morte neurológica. A partir disto, o feto que não gerar o tubo neural não terá consciência e nem a possibilidade de se gerar consciência. Logo, ele não teria nenhum tipo de sentido sensorial, como visão, olfato, e também não teria sensações, como dor, afeto. Então, desse modo, ele pode ser considerado um feto morto. Nós vimos uma pesquisa que foi publicada no dia 19 de janeiro de 2012 e no site do NCBI, que é National Center for Biotechnology Information. É um site que ele publicou essa pesquisa para poder instruir mesmo médicos ginecologistas e obstetras. Nessa pesquisa foram analisados 180 casos de feto anencéfalos, dos quais 53 famílias decidiram continuar com a gravidez. E aí, o que se constatou foi que, desses 53 fetos, 20, que significam uma porcentagem de 38%, eles morreram pré-natal. Teve uma morte pré-natal espontânea, que é uma morte antes do nascimento, intrauterina. E aí, contra a prevalência, 33 bebês sobreviveram, que significa 62%. Porém, nós temos que ressaltar que desses 62%, 33 bebês, 94% morreram nas primeiras 24 horas, dos quais 67% faleceram na primeira hora. E o tempo médio de sobrevida pós o nascimento foi de 51 minutos, ou seja, menos de 1 hora. E aí, vale a pena a gente fazer uma pergunta. Vale a pena uma família sofrer após o diagnóstico de anencefalia para gerar um bebê que
6% de probabilidade de que vai nascer morto ou que vai morrer após 1 hora? Nós vimos, estudando, a gente achou um caso de uma família que foi diagnosticado com um feto anencéfalo. E a gente tem que parar para pensar no sofrimento psicológico que essa família vai ter, principalmente a mãe. Nesse caso, eles conseguiram ter um diagnóstico cedo, porém, eles demoraram muito tempo para ter a determinação judicial para conseguir fazer esse aborto. E aí, com o tempo passando, a barriga cresceu, e quando a família conseguiu a determinação, o feto já estava maior, e aí a mãe mostrou todo o sofrimento da mãe tendo que comprar uma roupinha para poder sepultar o feto. Ela falou também que o feto não teve certidão de nascimento, ele já teve certidão de óbito, ele não teve certidão de nascimento, ele já, né, teoricamente, nasceu como morto, então já só teve a certidão de óbito. E depois desse sofrimento de ter que comprar a roupinha para enterrar, ela passou pelo sofrimento do parto também, que teve que ter o parto normal, igual como se fosse de um feto vivo. E a mãe, ela não foi no enterro, mas a família ainda tem que passar pelo sofrimento do enterro do feto. E essa mãe, ela não foi no enterro, mas aí quando ela chegou em casa, ela tinha um filho já, que ela já tinha tido um pouco mais velho, e aí teve que explicar para o filho que o neném morreu. Então, é sofrimento para a mãe, sofrimento para o pai, sofrimento para os irmãos quando tem. E também tem que contar que, além desse sofrimento todo psicológico, os partos de fetoanencéfalos são sempre, na sua maioria, são partos complicados, que pode gerar risco de morte para a mãe. Boa noite. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a DPF 54, em que a DPF seria a admissão de descumprimento de preceito fundamental, que se originou de uma discussão levada e levantada ao STF em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, onde este tipo de antecipação terapêutica chegou a ser liberado por uma medida provisória, que foi aí quando essa mãe que a Marielle falou conseguiu a liberação, só que ela foi derrubada pelo plenário algum tempo depois, que foi aí que ela, no dia que ela foi para fazer essa interrupção, meio que não conseguiu porque foi derrubado no dia antes, ou não, no dia depois que ela chegou lá para fazer essa interrupção. Aí ela teve que ir no juiz para o juiz autorizar, por isso que demorou tanto. Aí, enfim, o processo levou cerca de 8 anos, com discussões, debates, audiência pública para tratar o tema. Mães também foram lá para falar, religiosos e várias outras pessoas. E no dia 11 e 12 de abril de 2012, ocorreu a votação no STF sobre o julgamento em que previa a discriminação da interrupção de gestação em caso comprovado de feto anencéfalo, onde foi vencido de 8 votos favoráveis a 2. Eu acho importante falarmos também primeiro, sobre os direitos que são envolvidos nesse caso, que são direito à dignidade humana, direito à saúde, sendo saúde não apenas física, mas também mental e psicológica, sobre o direito que se é negado às mulheres desde sempre, que é o direito ao seu próprio corpo, não se submetendo a ser apenas um útero à disposição da sociedade, sem nos esquecermos do artigo 5º, que nos diz sobre o direito à vida, que, como dito anteriormente pela Marielle, os fetos, em sua maioria, já nascem mortos, isso quando não morrem ainda no útero, e, portanto, eu acho importante a gente levar em conta a vida da mãe, que é a pessoa que é mais prejudicada nesse caso, que corre até riscos de vida. Ainda no artigo 5º, no inciso 3º, onde diz que ninguém será submetido à tortura, sendo que obrigarmos uma mulher a gerar em seu ventre um feto anencéfalo se caracterizaria, portanto, em
uma tortura psicológica, porque ela está podendo gerar consequências irreversíveis à dessa mulher. Lembrando, acima de tudo, que o Estado é laico e, portanto, não pode orientações morais e religiosas. Sem contar que a interrupção de feto não se caracterizaria como um aborto, tendo em mente que a nossa definição de aborto pressupõe a potencialidade da vida externa uterina. Esse feto não existe essa potencialidade da vida extrauterina, fora do útero. E por fim, eu gostaria de frisar que essa ADPF, a ADPF 54, ela não obriga a mulher a interromper a gestação, ela apenas lhe dá o direito de escolha. Mais alguém vai falar? Vocês ainda têm 3 minutinhos? Vocês querem concluir ou posso passar a palavra para outro grupo? Acho que pode passar, né, Emily? Eu acho que pode concluir, vamos ver. O que é importante ressaltar, sobretudo, é que nós estamos querendo defender, igual a Emily falou, é a opção de escolha, porque o aborto, ele é crime na Constituição, e exceto em duas ressalvas, né, que é quando é caso de estupro e quando corre risco de vida da mãe. Porém, 128 do Código Penal. Perfeito. Isso. Porém, é também importante lembrar sobre o Código Penal, que foi feito em 1940. E nessa época ainda não existia o diagnóstico para feto anencefalo. Então, assim, eu acho que isso também leva em conta. Claro. Isso, então a gente está defendendo mesmo da escolha da mulher. Eu não ia falar não, mas acho que nós temos 2 minutos. 2 Pode minutos. falar? Pode. Então, só lembrando que não é qualquer tipo de feto, né? E para poder realizar essa defesa que a gente está falando a respeito do feto anencefalo, ele tem que ser diagnosticado, né? Tem que ter os laudos médicos, aonde fala realmente que é um feto anencefalo. Então, assim, não é qualquer tipo de aborto que nós estamos falando. Estamos falando realmente de um feto que as possibilidades de sobrevida aí são mínimas. Então, é só isso mesmo que eu queria falar, a respeito de que não é só chegar lá, a mãe virar e falar assim, foi numa consulta, o médico vira e fala assim, esse é anencefalo, pode abortar. E a mãe chega lá e fala assim, eu quero abortar. Não é isso, tem que ter toda uma documentação médica, né, para poder estar fazendo esse aborto. Ok. Não vou fazer grandes considerações, não, porque eu vou esperar o final, né, que aí eu vou falando de todos os comentários que estão sendo levantados aí. Então, passo a palavra agora para o grupo contrário, que vai contra, né, a possibilidade do aborto de fetos anencéfalos. É a Bia que vai começar. Então, só para lembrar que a nossa pesquisa foi feita, né, com estudo e a gente não vai se basear em opiniões e nem valores pessoais. Em uma votação feita no âmbito a favor ou contra, o presidente do STF, César Peluso, foi o último a votar e o ministro fez um discurso contra o aborto dos anencéfalos, que ele disse que o procedimento ele é cruel, comparou... Gente. Oi? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, pode continuar. Porque ele comparou o aborto de anencéfalos com o racismo e abre aspas. Nessa postura dogmática ao feto, reduzi-lo no fim das contas à condição de lixo, uma coisa imprestável e incômoda, não é dispensada nenhum ângulo, a menor consideração ética e jurídica, fecha aspas. Com argumentos filosóficos, o ministro disse que o direito se vale de conceitos pré-jurídicos, abre aspas, a própria ideia de morte encefálica pressupõe a existência de vida. Então, não é possível pensar a existência de morte se não estiver vivo. Fecha aspas. E ele também diz que o aborto é uma atitude egocêntrica da mulher. Segundo ele, o feto não pode ser destruído para amenizar um sentimento de frustração, seguindo de que pode haver outros meios. Apesar
do tema ter uma certa dificuldade para encontrar os bons argumentos para que possa passar para vocês que contra o aborto ser mais em base religiosa. Em uma audiência pública, o representante da CNBB, o padre Luiz Antônio Bento, ele defende que a prática de interrupção da gravidez, ela seja ele um embrião, um feto, uma criança em má formação, é um ato de morte deliberada. Para o padre, só pelo fato de pertencer a uma espécie humana, o feto tem dignidade e ela precisa ser respeitada. O feto anencefálico, é um ser humano vivente. Ele completou que mesmo reduzida a expectativa de vida desse ser humano, não nega ao feto em questão seus direitos e a sua identidade. A gente fez uma pesquisa com o pessoal pela internet e os argumentos, eu vou passar para as meninas, vão dizer os argumentos que a gente anotou, tá? Já vou passar para outra pessoa e falando. Oi, posso falar? Pode, Thaís. Então, como o grupo das meninas passaram, né, tem que ter um diagnóstico, né, tem que analisar a situação para ver se realmente o feto é anencefalo. Só que às vezes, né, muitas vezes acontece o quê? Um equívoco da parte médica e também uma coerção de já mostrar a deficiência, né, no cérebro da criança, já tentar coagir a mulher a fazer o aborto. Só que a gente percebe que mesmo nos exames, mostrando que tem essa deficiência, pode ser que depois do parto ainda possa se fazer algo. Por exemplo, há casos em que não nasce sem o cérebro. Parte do cérebro, né, fica fora da cabeça e tem a massa cefálica que fica dentro. Ou seja, dá para fazer uma cirurgia, dá para costurar e ver o que acontece com a criança com isso que ele conseguiu gerar dentro dele. Ou seja, seria uma morte não de uma criança que não tem vida, e sim de uma pessoa, de um feto que tem uma deficiência neural. É uma criança deficiente, não é criança morta. Então, fazer o aborto dessa criança não seria simplesmente tirar algo que não tem vida. Estaria, sim, matando uma criança com uma deficiência como outra qualquer. É isso. Alguém quer falar mais? Tá. Bia? Meu microfone custou a ligar. Eu só queria responder a pergunta que a Marielle fez, referente se vale a pena a família passar por isso, e a gente tem que ter em mente que o sofrimento psicológico nenhum fica acima da vida de uma criança. Sair condenar uma criança à morte por causa do sofrimento da mãe. Sem contar que teve um caso de anencefalia no Mato Grosso do Sul, na qual os pais optaram por ter a criança, mesmo sabendo que ela provavelmente não teria estímulo. Mas quando ela foi acariciada pelo pai, a criança sorriu. Mais alguém? Sim, espera, só um segundo. Deixa eu ver aqui que eu anotei de argumento. Okay. Sim, sobre o sofrimento da mãe. Se vale a pena nela passar por esse sofrimento. Acontece o quê? A probabilidade de que a criança nasça morta ou morra em poucos meses em decorrência da anencefalia. Só que é certeza que ela vai morrer se a mãe abortar. Então, o que é mais garantido de sofrimento? Ela abortar agora ou ela deixar ele nascer para ter pelo menos a chance de ver o bebê que ela gerou. Pode falar, Bia. Eu sei que você quer. Mais alguém, pessoal? Ai, meu Deus. Tá eu tudo acho bem, que é tá tudo tranquilo. Só quero saber se tem mais argumentos aí. Posso falar os argumentos do que as pessoas usaram na entrevista que a gente fez? Claro. Na pesquisa que a gente fez? Uhum. Os argumentos das pessoas que a gente fez no site, né, para poder responder. E alguns usaram os argumentos religiosos, outros colocavam que eram filosóficos.
disseram que tem que acontecer, que é contra porque as coisas têm que acontecer de maneira natural. Outros disseram que a gente tem que assumir nossos atos, mas concorda que o aborto somente se for por aborto quando foi estupro. É contra porque é uma vida humana e nós não temos esse direito. Outro só diz que somente não concorda. Tem um que a medicina vem apresentando soluções onde a possibilidade de desenvolvimento do feto após o nascimento estão crescentes. Outra pessoa, somente Deus tem o dom de dar e tirar a vida. Uhum. Outra, Deus faz milagres. Algumas pessoas também não conheciam muito bem o tema, mas responderam que a alma precisa passar por aquela experiência, por mais que viva poucas horas, é a experiência que você precisa vivenciar. Eu disse que o aborto é um assassinato e somente Deus tira a vida. Ok? E aí, como eu só reforço o que eu já tinha dito. A gente tem tempo, não, né? Tem sim. Só para reforçar que é complicado se debater quando você... eu estou me sentindo uma advogada. Você tem que defender um caso, mesmo que você não concorde com ele. E é nessa questão que acredito que o meu grupo tenha passado. Foi um pouco difícil encontrar argumentos suficientes e que não sejam tão baseados em religião, para que a gente pudesse alimentar essa nossa contraproposta, que é ser contra o aborto. Uhum. Mas o que a gente conseguiu, a gente tentou repassar para vocês aí. Ok. Pessoal, tudo bem? Posso passar a palavra para outro grupo? Posso falar sobre alguma coisa? Pode sim. Rapidão, antes, só interromper um pouquinho aqui a discussão do grupo. Tem algum participante que entrou agora que está nomeado com 067360. Vocês sabem se é alguém da sala? Eu tô... Como tá sem nome... Professora, o meu deu uma travada geral aqui. Eu tentei não, mas não é você. Vezes, não deu. Talvez, não sei. Não, é só porque eu tô acompanhando todas as pessoas que estão entrando na sala para não deixar ninguém de fora, né? Eventualmente algum hacker, enfim. Parece que a pessoa colocou a senha no nome. Eu acho que é o Paulo da sala, ele porque usa esse número é a senha, Tati. É verdade, o número é a senha. Então, pode ser colocado no lugar do nome, né? Eu só tô chamando a atenção... Isso, eu acho que a pessoa colocou. Que eu tô tentando chamar ele para perguntar aqui, mas ele não percebeu. Então, eu não tô sabendo quem que é. Não tá respondendo. Mas, enfim, vamos lá. Podem continuar. Então, agora eu vou passar mais 10... Oi, pode falar, Cirlei. Eu entrei pelo notebook e pelo celular. Será que pode ser isso? Não. Para você, tá aparecendo o seu usuário como 067360? Apareceu esse número aí para você? Eu tive que colocar a senha para mim entrar. Não, todo mundo. A Cirlei, ela tá aparecendo realmente 2 vezes aqui, mas as 2 vezes ela apareceu com o nome. Uma vez Cirlei e a outra Cirlei. Na verdade, tem alguém que tá com o número... Eu tô no notebook e a outra pelo celular. Ah, sim. Eu tô vendo você 2 vezes, mas não é você, não. É uma outra pessoa ainda que eu queria saber quem que era, só para eu poder controlar quem tá presente no grupo, né? Mas, enfim. Então, pessoal, vou passar agora mais 10 minutos, né, para debater. Tem muitos argumentos ainda que podem ser levantados aí, viu? Por ambos os grupos. Então, mas tudo bem, né? Depois eu vou fazer esses comentários. Pode continuar, então, agora o grupo que é a favor, ok? Então, eu anotei alguns dos argumentos delas e eu vou basear agora nos argumentos que foram
Contrário. Elas falaram sobre a posição do presidente do STF da época, o que eu acho assim interessante, porque apenas 2 pessoas foram contra e uma delas foi o presidente. Mas eu acho importante frisar que essas 2 pessoas eram homens. Então, assim, eu acho muito, acho, como é que chama? Como é que é a palavra? Acho demais um homem querer falar sobre sobre uma vivência que ele nem tem, entende? Que é aquela coisa que eu falei sobre a sociedade querer impor e querer controlar a mulher, o corpo da mulher. Outra coisa que elas falaram foi sobre a base religiosa, que citaram a fase do padre. E como eu já tinha dito anteriormente, o nosso país é um país laico. Então, eu acredito que não se deve levar, neste caso, é claro que deve levar em conta por ser um país de sua grande maioria católica, mas em questões como essa, eu acho que vou usar até palavras do professor Roberto Luiz Barroso, durante a votação, que o papel do Estado, nesse caso, é assegurar que cada um possa viver a sua convicção. Então, assim, apesar de sermos um país, em sua grande maioria católica, o país continua sendo um país laico. Então, eu não acho que seja válido levar, de certa forma, argumentos religiosos. Outra coisa que elas falaram foi sobre o feto ser um ser humano vivente. Isso depende muito de qual concepção de ser humano você tem. Porque uma pesquisa rápida diz que o ser humano é uma espécie viva que possui inteligência e razão. O feto, em sua grande maioria, só permanece vivo durante a gestação porque ele está dependente da mãe. E ele não possui inteligência nem nada do tipo até quando ele nasce e ele faz a cirurgia que elas citaram, que em alguns casos são possíveis, o feto vira uma criança vegetativa. Então, assim, se quer mesmo levar em conta como é que chama? A dignidade do feto, será que a gente não deveria pensar, tipo assim, que dignidade é essa? Viver como um ser vegetativo. Humano, um ser vegetativo, exatamente, porque eu nem sei se pode ser considerado um ser humano. Elas falam sobre equívoco médico, sendo que a maioria das pesquisas onde a gente fez, eles falaram que é 99% de chance do diagnóstico ser exato. E elas falaram realmente sobre coerção. 100% de certeza, vou te corrigir, 100%, a ultrassom dá 100% de certeza. E sobre coerção, eu não conheço do Código de Ética dos médicos, mas eu acredito que, em sua maioria, não existe essa forma de coerção. O que existe é eles mostrarem as opções das mulheres, porque deve sim ser mostrado, ser exposto às opções. Elas falam também sobre sofrimento, sobre o sofrimento da mulher acima da vida, mas de que vida? Se em sua maioria os bebês já nascem mortos ou, sei lá, vivem durante menos de 1 hora. Então, assim, será que a gente não deveria levar em conta a vida da mulher? Porque em muitos casos pode ser até perigoso para a vida dela continuar nessa gestação. Em outros casos também, a gente sabe como é que a depressão é. Depressão mata. Então, assim, se ocorrer uma depressão após isso, tipo assim, não se é levado em conta a vida da mulher nesse caso? E uma outra coisa também que elas levantaram é a questão de se é possível fazer alguma coisa. Não é. Já é comprovado pela ciência que não tem cura, não tem como curar, não existe tratamento, não existe remédio. Infelizmente, não tem cura. Eu vi uma reportagem onde a família ela fez uma espécie de cirurgia porque a criança só nasceu... Ela meio que criou um pedaço do cérebro, só que ela nasceu sem a caixa encefálica, né? Que eu acho que é esse o nome. Porém, a criança viveu de forma vegetativa. É isso que eu digo. Que dignidade humana é essa, onde você vai continuar uma gestação, tá bom, apenas por capricho, de certa forma, sendo que vai... a dignidade da criança mesmo, do feto, né? Não é levado em conta, porque... E fora que elas falaram sobre... a mãe querer ver o bebê, mas ver o bebê morto, na reportagem onde a gente viu, a mãe viu o bebê e ele estava morto. O quanto isso pode afetar a cabeça dessa mãe?
eu acho que eu já meio que contra-argumentei todos os... A questão é realmente a escolha da mãe, porque Exatamente. não adianta a gente querer impor para uma mãe sabendo que a gente pode estar impondo uma coisa que ela não quer e que mais para frente pode ser muito pior para a mãe e para a família, tanto uma questão que a Emily falou da saúde mental da família, da mãe principalmente, e também que depois ela pode criar um trauma tão grande que ela não vai nem querer mais tentar ter filhos, ela vai ficar com aquele bloqueio mesmo referente à gestação. E o que a gente está ressaltando, a gente não está impondo. Eu acho que se a mulher ela tem o direito de escolha, nós somos livres. Então, se a mulher receber um diagnóstico desse, e opta por fazer esse aborto, eu creio que não é cruel, porque o feto não tem consciência, ele não vai estar vivo, ele não vai sentir nada, ele não creio que ele que vai interferir na vida do feto. Eu acho que vai interferir muito mais na vida da mãe e da família. Exatamente. Acho que deve ser levado em conta, já que certas pessoas se dizem a favor da vida, mas principalmente a vida da mãe. Porque, assim, levar em conta a vida de um feto, que em sua grande maioria já nasce morto, então, assim, e quando não nasce morto, dura, tipo, no máximo dias ou meses, e a vida dessa mãe, da família ao redor dela, sabe? Eu acho que, sei lá, eu acho que a integridade física e psicológica da mãe tem que ser levado muito em conta. E principalmente essa questão do direito da mulher sobre o próprio corpo. Porque a gente é o tempo todo massacrado de como devemos agir em relação a nós mesmas, sendo que deveríamos ter esse controle sobre nós mesmos. Então, assim, eu acho que no mais e outra coisa também, poder ter a escolha. Eu acho que é importante isso, porque não estamos obrigando a mãe a fazer esse aborto, e sim lutando para ela ter o direito de escolher. E a questão da religião também tem a questão que tem uma coisa muito contraditória, porque se eles não permitem fazer o aborto, mas eles permitem que tenha a doação dos órgãos desses fetos que nascem. Então, tipo, há uma grande contradição nisso, porque como é que não pode abortar, mas pode fazer a doação dos órgãos? Não seria gerar essa criança só para doar? Para poder fazer uma doação? E outra coisa que é importante ressaltar é que a gente não, nesses casos de aborto do feto anencefalo, não vai fazer igual a gente falou da primeira vez. Não vai fazer um aborto sem ter 100% de certeza. Tem todas as especificações que são para poder conseguir a determinação judicial, tem que ter 2 exames de ultrassom que comprove, tem que ter laudo médico. Então, não é uma coisa assim, eu quero e vou lá e faço também. Então, não creio que seja uma crueldade. Eu queria falar a respeito dos votos, né, que teve lá no STF, que foi 8-2. Um deles eu achei interessante, que é acho que é Aires Brito, que ele fala assim, que dar à luz, né, é dar a vida e não dar a morte. E que, no caso, se todo aborto é uma interrupção de uma gravidez, nem toda interrupção de gravidez é um aborto. Eu achei isso interessante porque todos eles usaram, né, alguns argumentos. O Marco Aurélio, ele fala sobre a questão religiosa, né, que a religião ela não pode decidir, né, é uma decisão que ela tem que ser privada. E deixa eu ver o que mais. E assim, todos reforçam mesmo a questão da privacidade da mãe, né? Assim, da escolha da mãe. Ela tem que escolher, né? É o corpo dela, ela tem direito de estar fazendo essa escolha. E aí até a Carmen Lúcia, ela fala, né, que o útero é o primeiro berço do ser humano. Quando esse berço se transforma em um pequeno esquife, a vida se entorta. Então, assim, todos eles
todos eles vão usando esses argumentos. E o que, voltando a essa votação, que eu acho interessante é que as duas mulheres presentes na votação votaram a favor. Eu acho isso muito importante, porque, como eu já disse anteriormente, eu acho que ninguém melhor do que a própria mulher para poder falar sobre isso. Sobre mulher, né? Então, assim, sim. Então, que era a Carmen, Lúcia e a Rosa Maria, eu acho. Weber. Isso, O outro grupo, ele não falou essa questão da doação de órgãos, eu achei interessante, né, que a Mari tocou nessa questão, porque se fala assim, vamos levar a gravidez até o final e depois fazer a doação dos órgãos. E aí eles falam como se a mulher ela fosse um objeto reprodutor, e que, na verdade, ela não é, ela tem o direito, né, e aí se fala que a gravidez, ela é uma preparação de 9 meses, né, é uma espera legítima, é uma realização, né, de um sonho, que seja. E quando você sabe que esse feto ele vai ter uma vida, você se prepara. E quando você já sabe que você vai gerar por 9 meses e que ele não tem perspectiva de vida, ele se torna um sofrimento. E aí vem as questões da saúde mental, as questões da saúde da mulher e da família. Ok? Posso passar mais 10 minutos aí? Vocês têm 1 minuto aí. Professora. Não, deixa eu só te falar que a Aparecida me mandou mensagem, ela falou assim que é ela que tá com esse número aí, porque ela não tá sabendo mexer. Então eu tô admitindo ela aqui, porque realmente eu bloqueei ela. Eu fiquei com medo, né, assim, de não ser ninguém da turma, então eu bloqueei, mas já autorizei, então, tá? Ela já tá autorizada aí a ver e a ouvir a sala, tá bom? Ok, falei pra ela. Vocês querem falar mais alguma coisa? 1 minuto. Já que tem 1 minuto, eu vou só lembrar uma coisa sobre o que a senhora falou, sobre o STF ser meio que o guardião da Constituição. E sobre eles terem tanto conhecimento que eles podem julgar o que é jurisprudência, essas questões. Então, eu acredito que se eles votaram e chegaram no acordo, então eu acho que não seria inconstitucional. Se eles que têm tanto conhecimento sobre a Constituição chegaram a um acordo de que, até mesmo o nome disso, é a ignição do descumprimento do preceito fundamental. Se não ocorre um descumprimento, então, se eles chegaram a um acordo que não ocorre, então eu acho que isso já é um argumento válido contra essa questão da Constituição, que fala ser contra o aborto. Enfim. Ok. Acho que já pode parar. Então, estou passando a palavra para outro grupo, depois vocês têm mais 5 minutos de considerações finais. Ok? Então, vocês podem guardar aí mais comentários para os 5 minutos finais, ok? Pessoal, mais 10 minutos para vocês, né? Não é isso? 10 minutos. Isso, vou falar agora. Então, gente, só para constar, né, para rebater esse argumento da doação dos órgãos, não, é aquela situação, né? Se tem a chance da criança nascer viva, que seja por 1 mês, por 4 meses, até nem ter um parente que vive 4 anos, já viveu 40 anos, anicéfalo, a gente tem que dar essa chance para ele. Eu acho muito engraçado que o grupo fala, né, defende a mulher, mas quando uma mulher decide ter o filho, que é anencéfalo, trata como capricho, né, como a Amy falou, ter a criança apenas por um capricho. Então, a mulher só é respeitada, né? Só tá tendo a decisão dela quando ela decide abortar, quando não é um capricho. Quando sabe-se que tem um sentimento, né? Ela guardou, às vezes, tipo assim, é uma gravidez muito esperada, e ainda que seja com uma criança com uma deficiência, é a gravidez dela. Ela quer chegar ao final dessa gravidez, ela quer ver o bebê dela nascer. Igual a gente viu, por exemplo, ela falou da questão dos homens votarem, né, contra. Acontece que os pais também sofrem nesse processo. Tem muitos pais que também acompanham a mulher, estão junto lá com ela e esperam o filho nascer. Na entrevista que a gente viu, foi a decisão do casal. A mulher, ela sabia que ia nascer anencéfalo, sabia da probabilidade de morrer ou na barriga dela, ou pouco tempo depois do nascimento, né? Ela já está, na época da entrevista, estava com 4 meses. E foi uma decisão dos dois.
Ele queria ver o bebê, nem que fosse assim, só para ver ele Minutos no nascer e colo, morrer. porque já pegou amor. Porque, tipo assim, nem só para pegar no colo por um minuto, é uma vida que ele estava aguardando, é uma vida que eles geraram. Se for para ter um minuto, um dia, 4 anos, que seja, entende? E outro fator, né, que vai além da questão religiosa, é também a filosófica. Porque a religião fala, né, que é um dom divino, a vida e tudo mais. Só que também a filosofia vai concordar que o quê? A vida é um mistério. Você não pode falar que a vida, né, já existe desde a concepção, ou desde que tem o desenvolvimento do cérebro. A concepção começou, desde a concepção já começa uma vida ali, é um corpo à parte. Entendeu? Já não é mais só a mulher. A partir do momento que tem um embrião lá dentro, já tem um corpo diferente. Então, assim como qualquer vida deve ser respeitado, independente do tempo que for viver. Tem muita criança também, a gente falou, né? Elas falaram dessa questão de dependente, de não ter dignidade. Primeiramente, que crianças, né, já são dependentes dos pais. Algumas mais, outras menos. E muitas crianças têm níveis diferentes de deficiência. Síndrome de Down, autismo, entendeu? Alguns são mais elevados, outros são mais dependentes, outros menos dependentes, entendeu? E tudo se trata de uma questão de vida. A partir do momento que foi gerado, independente da deficiência que essa pessoa tiver, deve ser respeitada. Porque também é uma questão de valor da sociedade, é uma crueldade tirar a vida por causa de uma deficiência. Entende? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E tem também que na psicologia o elo se forma desde a geração do bebê, né? De acordo com a psicologia, o elo entre mãe e bebê, ele se forma desde a geração, desde o ventre. Ok. Alô? Tem alguém falando? Oi. Tá. Agora você vai falar, Borges? Vou. Eu só queria falar, já que as meninas fizeram tanto na votação que aconteceu no STF. Claro. Falando assim, né, que as duas pessoas que votaram contra eram homens. Mas eu queria deixar bem claro que quem está defendendo que é contra, todas nós somos mulheres. Sem contar que no artigo 5º da Constituição fala do direito à vida. A gente vai negar o direito de viver da criança? E a Marielle falou de contradição, e eu não consegui ver contradição nenhuma, porque a religião defende, né, que não se deve abortar. Só que referente à doação dos órgãos é feita depois da morte da criança. Então, eu não consegui entender qual contradição que ela estava falando. A gente pegou uma fala de uma mãe, em uma entrevista feita para a revista Isto É, e ela falou assim: a conclusão que a gente chega é que ela tem muita vontade de viver. Ela sente esse amor e é uma alegria ver que ela quer ficar com a gente. Não obrigamos a Vitória a nascer e a viver. Foram cuidados paliativos que tomamos e ela sempre respondeu muito bem, disse Joana. Durante a gravidez, senti que era melhor continuar. Já amávamos antes do diagnóstico e esse amor não podia mais diminuir. Diante dessa fala dessa mãe, é possível tratar essa fala como capricho ou como amor? Mais alguma observação? Posso passar para os 5 minutos finais? Tem alguma Por coisa? mim, sim. Então, grupo, 5 minutinhos aí, considerações finais, porque depois eu vou começar a fazer um monte de pergunta e os outros participantes também podem fazer as perguntas que quiserem, viu, pessoal? Aí é só levantar a mãozinha que vai dar tudo certo. Vamos lá. Sobre a questão que elas bateram bastante na tecla de eu ter falado em alguns casos por culpa de capricho de mulher, eu queria deixar bem claro que a nossa posição desde a primeira fala foi de que defendemos a escolha da mulher. O que acontece é que aqui no caso a gente vai defender, vai ser a favor do aborto, e por isso que muitas vezes a gente está levantando aqui argumentos a favor. Então, assim, a gente não discrimina uma mulher que quer ter esse feto de forma alguma. O que a gente só quer é que ela tenha essa opção de escolher. Sobre uma coisa que elas falaram sobre a criança ser dependente, que criança já é dependente, eu não disse dependente, eu disse sim em estado vegetativo. A criança vai viver em estado vegetativo. Por isso eu perguntei sobre a dignidade dessa criança em questão.
é sobre a questão que eu falei sobre as votações de homens e mulheres. Elas falaram que pais também sofrem, é claro. Mas vamos lembrar Sim, que a eu gente vive em um ressaltei isso também. país. Lembrar que a gente vive em um país em que milhões e milhões de crianças não têm, por exemplo, o pai na certidão de nascimento. Então, tipo assim, o aborto masculino é feito depois do nascimento da criança. Então, assim, todo mundo conhece alguém que nem conhece o pai. Então, é muito relativo falar sobre isso. Eu acho que a mulher ainda é a principal, o lugar de fala ainda é principalmente da mulher, porque é o corpo dela. A criança está, tipo assim, um corpo à parte, mas em sua maioria só sobrevive se estiver dentro da mulher. E assim, depois que nasce, morre, entende? Em questão do artigo 5º do direito à vida, a gente já falou sobre isso também, e que se deve levar em conta também o direito à vida da mulher. Porque muitas vezes essa gravidez é até perigosa para a mulher. E sobre a questão da filosófica, sobre essa questão da vida, que a vida é um mistério, eu vou usar novamente a fala do Luiz Roberto Barroso, onde ele fala que o direito brasileiro não tem uma definição do momento em que tem início a vida, mas tem uma definição do momento em que ocorre a morte, que é quando o cérebro para de funcionar. Então, assim, se uma criança já nasce com o cérebro não funcionando, então, assim, ela nem tem esse início de vida. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, a criança, a grande maioria, já nasce morta. Então, ela nem possui esse início de vida. Eu acho que no mais é isso. Quer dizer alguma coisa, Mari? A questão da contradição da igreja é porque a igreja ela é contra o aborto de feto anencéfalo, mas ela é a favor de doação de órgãos de feto anencéfalo. E para poder fazer a doação dos órgãos, o feto tem que ser considerado morto. Então, tem que ter uma contradição de que, se a igreja é a favor da doação, então ela já está considerando que o feto está morto. Então, se pode fazer a doação de órgãos, considerando que o feto está morto, por que não pode fazer o aborto? Uma coisa que eu acho que o principal aí é essa questão que eu acho que foi citada aqui, eu não lembro por quem, sobre a questão da mulher, então, ser utilizada para gerar apenas para a vida e não para uma fábrica, não, como se fosse uma fábrica para, tipo assim, ok, eu acho lindo essa posição de talvez alguns órgãos possam servir para outros bebês, quem sabe, e por isso ela gerar, mas aí é muito relativo, porque cada órgão tem seu tempo, então, tipo assim, se a criança já nasce morta, muito dos órgãos, tipo, é muito difícil essa questão do negócio, até porque na lei como é que chama? De transferência de órgão, fala sobre essa questão da morte anencefálica, que pode ser considerada morte e que, portanto, se a pessoa tiver morte cerebral, ela pode, portanto, já pode ser considerada como morto e doar órgãos. Então, assim, usando esses argumentos, a pessoa já nasceria morta de qualquer forma, porque o cérebro não estaria não funcionando, mas com suas capacidades vitais. Agora, se a mãe tem um psicológico forte, nós apoiamos sim, a gente apoia as mães que decidem, que optam por não querer ter e não querem passar pelo sofrimento de ter uma gestação para dar à luz à morte. Gente, pessoal, Marielle, vou te cortar aqui, mas eu entendi seu último argumento. Vou passar para os últimos 5 minutinhos aí para o grupo contrapor os pontos levantados por vocês. Então, gente, eu acho que a questão está girando tudo em torno da vida do feto. Eu acho que o grupo ele ficou meio contraditório, porque não decide se o feto tem vida ou não, se ele, na grande maioria, morre, ou se o feto nem chega a ter vida, já que é anencéfalo. Acontece que o quê? Não é a inexistência total do cérebro. Ele nasce com parte dele. Ou seja, se a criança chega a nascer, a partir do momento que ela nasce, aí sim, pode ser que ela morra, ou pode ser que ela continue vivendo. Ou seja, é uma vida. Não adianta falar assim, não, já não tem cérebro, tá morto. Não, porque, por exemplo, a gente pega as crianças que têm 4 meses, são anencéfalos, vai falar que aquela criança tá morta? Não tá morta. Anencéfalo não é a mesma coisa de que é morto. Entende? Então, assim, é muito contraditório dizer
que na maioria das vezes nasce morto. A maioria das vezes não é todas as vezes. Deve ser respeitada a vida enquanto tiver chance de viver. Enquanto aquela criança tiver chance de ter um sucesso, mesmo que seja viver uma vida com anencefalia. Porque vai continuar sendo uma vida, independentemente se tem parte do cérebro reduzida ou não. É uma vida de qualquer forma. Não adianta falar que é morto. Não adianta que pode fazer um bebê, porque fazer o aborto porque é uma coisa morta. Não é tanto que os que nascem sobrevivem e essa é uma considerada vida. Você não pega um bebê anencéfalo e fala que aquilo ali não é uma vida. É um bebê anencéfalo. Ok? Alguém quer finalizar? Querem finalizar? Eu quero. Só voltando na questão que a Marielle frisou novamente da igreja, eu vou falar a mesma coisa que eu já tinha falado antes, a igreja defende a doação após a morte constatada da criança. E não após o nascimento da criança com anencefalia. E aí, a contradição para mim veio à tona na fala da Emily, porque primeiro ela chama a mãe que decide se a criança é de caprichosa. E agora ela está falando que defende o direito da mulher. Por que ela julgou a mulher, então? Chupa essa manga, Emily, né? Recebido. Recebido. Ok. O circo pegando fogo e a Tatiana rachando. Me expressei mal. Não, eu tô observando, eu Obrigada. tô anotando, fiz várias anotações aqui. Bom, posso falar? Posso começar? Claro, à vontade. Então, vamos lá, gente. Tem várias considerações para falar aqui a respeito do que vocês falaram e a respeito de outras considerações que eu tenho certeza absoluta que vai também esclarecer de alguma forma o entendimento de vocês também sobre o tema. Claramente, algumas coisas que são básicas, faltou uma pesquisa mais profunda, tá? Alguns de vocês falaram algumas informações um pouco equivocadas, né? Mas eu vou consertá-los e a minha luminária deu pau aqui, a minha imagem ficou escura, né? Enfim, né? Então, o que acontece, pessoal? Primeira coisa, quando a gente fala de feto anencéfalo, é um feto que tem até 20% da formação cefálica. O grupo tinha explicado isso aí no início, né? Mais ou menos. E essa formação cefálica de até 20%, ela se traduz em respiração, batimentos cardíacos e, às vezes, alguns movimentos involuntários de deglutição. Tirando esses movimentos, o feto anencéfalo significa que é o feto que tem até 20% de formação cerebral, tá? Não é quem tem 21%, 25%, 30%. É até 20% de formação cerebral para ser considerado anencéfalo. Então, o que eu queria primeiramente frisar? Que o feto anencéfalo não é um feto portador de uma simples deficiência, como algumas de vocês sugeriram. Por quê? O feto anencéfalo, diferente de outras doenças cerebrais, como a microcefalia, a microcraniano, enfim, tem umas outras doenças parecidas, que falam assim o nome, não é a mesma coisa que a anencefalia. Todas as demais doenças que tem uma formação deficitária do cérebro, mas não é anencéfalo, tem possibilidade de vida pós o nascimento. Quando a gente fala de anencéfalo, não existe possibilidade de vida após o nascimento, ok? O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença aí, e isso é muito, muito, muito discutido, e eu sei, tá? Sobre o assunto. Eu não quis comentar com vocês antes, mas existe a minha dissertação de mestrado sobre esse assunto especificamente, né? Então, várias coisas aí eu vou conseguir debater mais forte, né? Por isso que talvez eu até achei que vocês chegariam aí na minha dissertação quando vocês pesquisassem na internet, mas vocês não chegaram, né? Mas não tem problema também não. A ideia era que vocês pesquisassem mesmo. Calma aí, Emily, segura a onda aí. Na verdade,
Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer para o grupo contrário, tá? Não existe possibilidade de vida após o nascimento. Então, a gente não está falando de um mero capricho, tipo assim, de uma seleção genética. A gente não pode falar, por exemplo, de uma eugenia, né? Igual, por exemplo, sei lá, eu descubro que o filho vai ter síndrome de Down e opto pelo aborto. Opto pelo abortamento. É diferente, porque a síndrome de Down, assim como outras síndromes, por mais grave que elas sejam, elas são compatíveis com a vida. Algumas não. Dentre elas, o aborto de fetos anencéfalos, né? O aborto, né? Dentre elas, a anencefalia. Então, o primeiro ponto a esclarecer. A anencefalia, ela é a ausência de cérebro ou a formação de até 20%. Não existe afeição, igual vocês falaram aí, a afeição do bebê e da mãe já começa ali dentro do útero e tal. Mesmo dentro do útero ou fora do útero, não vai existir afeto. Porque esse bebezinho, ele é incapaz de sentir, ele é incapaz de enxergar, ele é capaz de ouvir, ele é capaz de cheirar, enfim, de qualquer um dos sentidos, ele não tem desenvolvimento. E muito menos o desenvolvimento cognitivo, né? Primeira coisa. Segunda coisa, essa garotinha Vitória, ela, que aparece muito na internet, ela é portadora de uma meroencefalia, ou seja, existe uma deficiência cerebral grande, mas não é uma anencefalia. Ela tem mais do que 20% do cérebro e fez com que fosse possível aí a vida, né? A permanência da vida. Beleza, então só corrigindo alguns detalhes técnicos para poder esclarecer. Diante disso, essa discussão, ela trata de dois ou três princípios constitucionais que deveria ser aí o foco de ambos os grupos. O grupo que é a favor do aborto de fetos anencéfalos, basicamente o que vocês tentaram falar, e eu estou traduzindo isso aí em termos jurídicos, né? É que o aborto de fetos anencéfalos faz com que o direito à dignidade da pessoa humana, da mãe, tenha um peso maior do que o direito à vida do feto. Ou seja, eu tenho dois princípios de mesmo grau hierárquico, tudo está lá na Constituição Federal, né? Que estão entrando em conflito. Por quê? Ou eu protejo a vida do feto, ou eu dou a dignidade da mãe em poder escolher, em poder cometer o abortamento ou não. Ok. Então, de fato, nenhum dos grupos está sem razão, né? Porque tanto que vocês mesmos falaram que no próprio STF a gente tem ministros dotados de saber, né? Notório saber jurídico. Vocês lembram que a gente falou isso muitas vezes na sala de aula, né, Emily? Me perguntaram 500 vezes o que era, né? Que inclusive, eles demoraram mais de 8 anos para julgar a ação. Ou seja, não é tão simples quanto parece. Então, o grupo que está a favor, basicamente, ele está falando, olha, a mãe passar 9 meses por uma gestação, sabendo que seu bebê vai nascer e vai morrer, né? Cadê a dignidade disso aí, né? E outra coisa, e o direito à saúde que todos nós temos enquanto cidadãos? Saúde mental também é saúde, né? Peraí, tá, Cirlei. Saúde mental também é saúde, né, pessoal? Então, né, no nosso sistema jurídico, a gente também tem que garantir a saúde mental dessas mães, desses pais. E se vocês chegaram nessa decisão do STF, tem vários relatos de várias mães que participaram das audiências públicas, falando assim, nossa, eu sonhava que o meu bebê ia nascer com a cabeça de dinossauro, porque as imagens, quando você vai buscar na internet, as imagens são horríveis. E no lugar de eu preparar um enxoval, esperando o meu bebê, eu estava preparando um velório, né? Eu estava procurando, era um caixão, procurando um velório. Então, enfim, né? São vários argumentos válidos. Peraí, só ver o que mais que eu quero perguntar aqui. Vários argumentos válidos, né?
E aí a segunda parte da minha observação, né? Que aí também vai favorecer o outro grupo, o grupo contrário. Mas, ao mesmo tempo, aí eu chamo a atenção da Emily, da Renata, da Marielle, né? Todo mundo aí do primeiro grupo, né? Ao mesmo tempo, como que eu não vou proteger o direito à vida de um bebê que ainda nem nasceu, né? Aguenta a mão aí, né? Como que eu vou proteger o direito à vida de um bebê que nem nasceu? Aí a Emily tinha dito na argumentação dela, olha, o Código Penal é de 1940. Então, na época, ele não tinha argumento, não tinha meios médicos, tecnológicos para descobrir que aquele feto ele é anencéfalo ou não. E, ao mesmo tempo, hoje a gente já tem exames de diagnóstico de imagem que permitem que a gente veja a anencefalia e, sim, ela é verificável. Por quê? Simplesmente o crânio da cabecinha ali do bebezinho não aparece, né? Ou seja, eu tenho uma formação do corpinho e esse corpinho não está dentro ali da cabecinha do bebê. Não tem a cabecinha do bebê. Ou seja, o médico ele consegue verificar essa anencefalia. No entanto, olha o que eu quero falar. Vocês lembram um dia em sala de aula que eu até comentei com vocês que existe um tipo de alimentos, né, de pensão alimentícia, que são os alimentos gravídicos? Vocês lembram que eu falei sobre isso? Dos alimentos gravídicos, que são devidos à mãe enquanto ela é grávida. Vocês lembram disso? Ninguém vai falar que eu falei isso em sala de aula, não? Não acredito. O Alisson, pessoal, vocês não estavam em sala? Tenho certeza que estavam. Ou então a pessoa está ficando doida de novo, né? Mas, enfim, então eu vou falar agora. Hoje, né, já é entendido no meio jurídico que, vamos supor, a mãe está grávida. Ela pode entrar com uma ação contra o suposto pai da criança. Porque o feto, ele já tem direito a receber alimentos desde quando ele está na barriga da mãe. Afinal, às vezes, para garantir que aquela gestação seja uma gestação saudável, uma gestação com saúde, né, que o bebê possa desenvolver ali com saúde, o juiz já pode determinar, sem mesmo ter certeza de quem é o pai, ele já pode determinar o pagamento de pensão alimentícia aí como alimentos gravídicos. Ou seja, o que eu quero dizer nessa história toda? Se eu tenho até mesmo, né, um direito a recebimento de alimentos gravídicos para sustentar esse feto dentro da barriguinha. Esse feto não vai ter um direito que está lá em cima, no topo da Constituição, que é o direito à vida? Quer dizer, você vai privar esse feto de nascer, viver, que seja por 7, 40 minutos? Como que funciona? Quem que determina isso, né? Então, a gente tem, evidentemente, dois princípios em conflito. O direito à dignidade da pessoa humana da mãe e o direito à vida do feto. Neste caso, o STF decidiu que a dignidade da pessoa humana da mãe teria um peso maior, ou seja, né, um peso que fizesse com que, a partir de agora, todas as mães que eventualmente tivessem uma gravidez anencefálica poderia recorrer ao aborto sem, corrigindo também uma informação que vocês passaram, sem a necessidade de autorização judicial. Porque até então, o que acontecia? Tem um caso famoso, que é o caso da Gabriela, né? O caso da Gabriela, ela tinha acho que uns 18 anos, ela entrou com uma ação judicial pedindo autorização para o aborto. Foi concedida essa autorização em primeira instância. No entanto, a Associação das Igrejas, não sei qual exatamente, entrou com habeas corpus em favor do feto para falar, olha, não, juiz, você não pode decidir assim que essa menina pode abortar. Eu estou aqui eu estou entrando com habeas corpus em defesa da vida do feto.
O STF demorou tanto para julgar esse caso que quando o STF foi julgar, o bebê já tinha nascido, já tinha morrido, ele sobreviveu por 7 minutos, né? E aí a Gabriela teve que passar por toda a gestação, por todo o período gestacional, sabendo que seu filho ia nascer e ia morrer, tá? Então, beleza. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar mesmo, né, para perguntar e para vocês pensarem é: o que é vida? Porque dentro da argumentação de vocês falaram várias coisas. Mas dentre os argumentos de vida, a gente tem aquela teoria da concepção, que a vida começa no momento em que se fecunda, né? O gameta feminino com o gameta masculino. Existe a teoria da nidação, que apoia aquela decisão sobre pesquisas de células tronco embrionárias, inclusive. Quer dizer, a nidação precisaria primeiro do feto, do embrião, né? Sair ali das trompas e nidar dentro do útero, porque sem essa condição de útero, ele não pode ser gerado. Tem a teoria que a maioria dos países que permitem aborto, não só aborto de fetos anencéfalos, mas o aborto de uma maneira geral, que são a teoria das 12 semanas, né? Que nos Estados Unidos, na Europa, depois de até 12 semanas, você poderia fazer o aborto. Por quê? Porque eu não teria ainda a formação completa do sistema neural. E ainda vai ter uma teoria que algumas de vocês falaram sobre isso, que o feto ele só adquire vida após o nascimento. Será que é verdade? E aquele coraçãozinho que está batendo dentro da barriga? Não tá dizendo que é vida? Né? Como que funciona isso? Então, a primeira coisa que eu acredito que é o embate da discussão é definir o que significa vida, o que é vida, né? E a partir daí, sim, discutir. Outra coisa que o outro grupo falou, o grupo contrário, que estaria privando ali da mãe, né, viver e amar o seu filho. Enfim, a gente também está numa visão muito romantizada, tá? Pessoalmente falando, eu sou contra o aborto, né? De uma maneira geral, eu sou contra o aborto. Mas a gente não está vendo a situação toda muito romantizada, que toda mãe quer ter o seu filho nos seus braços, independente de qual doença que ele venha ter na vida? Não é complicado isso também? E os pais que não querem se ver nessa situação, né, de ter que enterrar um filho, ou ainda, né, de vivenciar toda aquela dificuldade que a doença poderia trazer ali pós o nascimento. Outra coisa, só para finalizar, duas últimas coisas. Eu não sei se os órgãos de fetos anencéfalos, eles estão aptos para servir de doação. Será que estão? Não sei. Pergunto se vocês souberem me responder. E a outra coisa, por fim, que eu ia falar, que eu acabei de esquecer, peraí. Deixa eu só pensar. A minha internet tá tranquila, pessoal? É porque apareceu aqui que ela tá instável, por isso que eu tô perguntando. E por fim, falei da visão romantizada do direito da mulher, esqueci. Se eu lembrar agora eu falo. Vou passar a primeira palavra primeiro para Emily. Calma, não. Primeiro vou passar a palavra para Emily falar as considerações que ela tinha para falar primeiro. Professora, eu tenho uma dúvida, porque na minha primeira fala eu já falo sobre essa questão do direito à vida. Só que eu trago essa questão do direito à vida também ao direito à vida da mulher. Uhum. Então, assim, não seria. Porque não é o direito à vida da mulher. Estar do lado da mulher. Estar do lado da mulher nessa situação é o direito à dignidade é uma vida digna. Então não é só o direito à vida, é a dignidade da pessoa humana. Entende? A pessoa viver... Sim, mas se existe perigo também dessa gestação e toda essa questão... Lembrou. Isso.
com a decisão do aborto de fetos anencéfalos, né, sendo julgado pelo STF, o que a gente entendeu no judiciário? Que, na verdade, por que é possível o aborto no nosso sistema jurídico? Porque ele se enquadraria dentro de uma das duas excludentes de licitude. A primeira não é que tem o aborto em decorrência de estupro, e a segunda que é o aborto em decorrência do risco de morte da mãe. Como a gravidez anencefálica ela é uma gravidez de risco, né? Ela poderia ser um risco de morte da mãe. A Renata tá ali. É orgulhosa dela mesma, Patrícia. né? Patrícia, eu chamo ela de exatamente por isso que eu estou perguntando isso. Porque do lado da mulher não está só o direito à dignidade, mas também o direito à vida. Porque ela também tem o direito à vida. Entende? Porque são duas balanças, mas do lado dela também tem isso. Uhum. Era isso que eu queria. Por isso que eu citei isso na minha parte no início. Não, perfeito. Perfeito. Mas, na verdade, o que eu ia falar era exatamente em relação a isso, porque quando a gente fala sobre o direito à vida, não é que a vida da mulher ela tenha mais valor do que a vida do feto, até mesmo porque seria injusto a gente fazer essa comparação. Mas é porque o feto, nesse caso, né, igual você explicou, ele coloca em risco a vida da mulher. Então, a gente não está olhando o direito à vida, nós estamos olhando quem tem risco. Se o feto vir a nascer, querendo ou não, ele coloca em risco a vida da mulher. A chance de vida dele é nula, vamos dizer assim, né? É muito pequena. E a mulher, ela já tem uma questão já de vida, já. Ok, professor, e o outro grupo? Uma coisa que você falou, coisa... É porque eu não tinha terminado. Uma coisa que você falou sobre essa questão de que não é uma deficiência, eu pensei muito em falar sobre isso, mas como eu não tenho notório saber biológico, então eu preferi não dizer. Porque, assim, essa questão que eu falei sobre que a vida da criança é praticamente dentro do útero da mulher que você usou lá no negócio, mas aí você fala sobre a questão de que das 12 semanas, que é quando ainda não tem um sistema neural. Se esse feto só tem 20% do cérebro, então, tipo assim, mesmo depois das 12 semanas, ele ainda não possui esse sistema. Não vai possuir, exatamente. Então já entra em vários aspectos de que não tem vida, entende? Mas quem sou eu para ditar o que é ou não vida? Não tem um sistema neurológico, mas será que não tem vida? Porque eu tô vendo lá, a respiração tá acontecendo, né? O batimento cardíaco tá acontecendo, a respiração pós-uterina, ela vai acontecer. Mas isso é uma vida, tipo, muito biológica. Beleza, tá batendo e tudo, mas é questão. Porque eu acho que a vida vai muito além de estar realmente vivo, mas sim de viver, sabe? Para viver não basta estar vivo. Exatamente. Né? Uai, pessoal, é isso. Enfim, mas é chega isso de mesmo, falar da minha parte. Né? Grupo? Outro grupo? Bia, Thaís? Quero falar. Pode falar. É que assim, já que acabou o debate, eu retiro tudo que eu disse, tá bom? Só por favor. Nossa senhora, muito chato esse negócio de pesquisar, tem que se posicionar contrário. E assim, uma coisa que você falou, que dentro das nossas pesquisas, saem matérias nos jornais, entrevistas, com crianças de, tipo assim, 4 meses, que, tipo assim, podem não ser anencéfalos, mas se falam na reportagem, criança com anencefalia, a gente acredita, né? Não sei quanto tempo. Claro. Exato. São várias as reportagens, as imagens que mostram as crianças, que realmente dá para perceber que tem uma deficiência na cabeça, e eles tratam como anencefalia. E, nossa senhora, foi muito difícil, professora. Que isso? Pois é, mas não posso falar agora também? Pode sim, Bia. A nossa discussão em grupo foi exatamente por isso. Por achar argumentos que pudessem contrapor o outro grupo, né, o grupo contrário, exatamente por argumentos. E igual você falou, você pessoalmente você é contra o aborto, eu pessoalmente sou a favor do aborto. Então, para defender algo que você não acredita e que você... É muito complicado. Foi muito difícil achar argumentos. Foi muito difícil. E, assim, achar bons argumentos. Que, igual você, professor, veio e complementou e descartou algumas coisas que a gente
impôs no grupo, colocou no grupo, ainda assim são coisas que ainda levam para ser a favor do mesmo com os seus, se acrescentou seus argumentos, né? Tentando mostrar o outro lado de ser contra, ainda assim ele induz o pensamento, a pessoa a pensar no aborto anencefálico, né? É muito complicado. Não, é muito complicado. Inclusive, assim, eu digo que, por crenças religiosas minhas, né, eu sou contra o aborto. No entanto, eu não posso determinar todo um jurídico, todo um país, um poder judiciário, né, que leve em consideração apenas o meu posicionamento pessoal. O seu pensamento pessoal, sim. Então, eu preciso entender que, embora eu considere, né, que eu, pelas minhas questões morais, eu acredite que não é certo, né, o aborto, eu não tenho que impor isso à sociedade, né? Exatamente. É igual a nossa pesquisa, a pesquisa que a gente fez, as opiniões contra, eu senti muito uma visão moral da pessoa, entendeu? Quando a pessoa foi para responder se era contra ou a favor, os argumentos que eu li para vocês, a maioria deles se diz com o intuito da moral da pessoa, talvez do religioso também. A maioria tem que acontecer, só Deus pode tirar a vida. Claro. A alma precisa passar por aquela experiência, Deus é o dono da vida, aborto é assassinato. E só para problematizar uma coisa indo ainda mais longe, né? A gente já chegou a discutir isso em sala de aula, mas será que dentro da nossa formação, vocês já devem ter estudado isso dentro do curso também, dentro da nossa formação histórica do Brasil, né? Que é amparada numa cultura patriarcal, né? Numa cultura patriarcal, machista e conservadora. Será que o fato da gente ter leis, né, que proíbem o aborto, que proíbe antigamente, sei lá, que era crime a traição, né? Que existia a defesa da honra, a pessoa podia matar em defesa da própria honra, que são baseados numa estrutura patriarcal, né? Será que o nosso sistema legislativo, que tem muito mais vamos dizer assim, muito mais uma formação conservadora do que uma formação progressista, né? Uma formação mais conservadora, será que todas essas legislações que a gente custa avançar, será que já não é por causa disso também, né? Então, é só para problematizar. Vou passar a palavra aqui para a Patrícia. Primeiro para a Tairine, tá? Porque a Tairine já está querendo. Que achei muito interessante quando a gente fez a pesquisa foi que a gente tinha colocado alguns tópicos e os principais levantamentos das pessoas, por exemplo, o principal motivo, apareceram coisas tipo assim, pessoal, opinião pública, religiosa, filosófica. E a gente também deixou em aberto a pessoa poder responder outros. Aí vinha coisa, por exemplo, de o sofrimento da mãe, o sofrimento do feto. E algumas respostas me deixam assim, bem... Caraca, como é que uma pessoa pode pensar assim? E depois você vai ligando algumas respostas que a gente tinha pedido para contar casos, se caso uma pessoa tivesse conhecido alguém que tinha passado por uma gestação do tipo, ou outra coisa. Aí a gente vê também como que as pessoas, elas não sabem discernir as duas coisas. Porque algumas responderam só pelo conceito de aborto normal e as outras responderam pelo tipo de aborto específico que a gente estava falando. Mesmo claro. Que quando a gente viu o link para poder participar, a gente explicou o que era. E tem a hora que votou como se fosse só aborto normal. E as experiências que a gente contou de quem sofreu aborto, a não ser... Gente, eu fui lendo com a minha mãe foi chorando do meu lado. Porque a pessoa vai contando, é uma experiência que, assim, se fosse mãe, não daria conta. Não, é muito difícil. É uma coisa muito
sofrida. Muito sofrida. Enfim. Agora, depois, só de curiosidade, tem uma médica que é uma médica, inclusive uma médica obstetra aqui no Brasil, ela chama, em Belo Horizonte, ela chama doutora Késia Villamil. Ela tem até um livro que fala sobre o diário dela de uma gestação anencefálica. Então, ela é médica, né? Teve, então, o diagnóstico em 2011 de uma gestação de anencéfalo e ela prosseguiu com a gestação, fez álbum de fotos, fez álbum de grávida. Quando o bebê nasceu, deixou os parentes irem no hospital conhecer, tal, preparando-se para o velório, que ele morreu com algumas horas, não sei exatamente com quantas horas, mas é um outro ponto de vista também. A pessoa que ela se preparou e ela também não, igual ela fala, né? O relato dela é que ela não ia conseguir, ela já tinha tanto amor àquela criança que independente se ela ia nascer e ia morrer, o amor ele já existia ali, né? Então, assim, não tinha como tirar aquilo. Então, ela preferiu dar à luz primeiro e depois, né? Esperando depois o falecimento da filhinha. Depois, só de curiosidade, tá? Pode... Quem que tá falando? Desculpa, Tairine. Teve uma pessoa que notificou também na pesquisa que ela já conhecia uma amiga que tinha tido 3 gestações com o bebê na mesma situação anencefálica. Sério? E o quanto que ela tinha sofrido. Nossa, se você quiser, depois eu compartilho a planilha para você ver as respostas. Quero sim. Tenho curiosidade para olhar. Na verdade, assim, não é um assunto que eu continuo pesquisando, porque quando eu defendi o meu mestrado, já tem quase 10 anos, o que acontece? Esse assunto, ele ainda era um assunto discutível, ainda não tinha um posicionamento jurídico sobre a questão, né? Então, ainda era um assunto que a gente tinha que batalhar aí pelos dois lados, né? Mas pode falar, desculpa. Não, na verdade era só para falar isso mesmo, que tem alguns casos que as pessoas estão falando, que já conhecia alguém que tinha tido gestações, uma gestação, que conhecia, por exemplo, que tinham irmãs que tinham sido assim. Um caso que eu acho que a menina sobreviveu até 12 anos, só que aí eu não sei se a pessoa fez confusão ou não. Provavelmente. Mas tem muitas respostas no sentido. Porque a anencefalia, ela é uma doença relativamente rara, né? Então, não é possível que tenha tantas pessoas assim que conhecem casos. Provavelmente viram na televisão, sabem de alguém que teve, né? Mas ela é relativamente rara. Professora. Mas ok. É rara, mas o Brasil está na 4ª posição no ranking mundial de casos com anencefalia. Tem uma relação com deficiência de ácido fólico, né? A gente não sabe exatamente o que acontece, mas tem algumas relações aí com nutrição também, sabe? Patrícia, pode falar. Deixa eu só passar a palavra para a Patrícia. Patrícia depois de mim. Não, Patrícia depois eu. Desculpa. A aula já acabou, gente. Ó. Já acabou. Eu tenho que dar aula 8h50, então eu cedo mais 5 minutinhos, tá? Pode falar. Eu já tinha falado para você, né, da minha dificuldade. Eu falei até que, inclusive, que eu não ia participar do debate, porque realmente assim, é um assunto bem complicado. E eu ainda comentei, falei assim, no próprio grupo a gente já teve alguns embates, porque, assim, eu ainda vim para a discussão, ainda eu deveria estar no outro grupo, contra. E porque eu trabalho com adoção e é muito difícil de você aprovar uma situação que ela, né, restringe a vida quando você trabalha para né, igual eu faço. E aí eu respondi a pesquisa das meninas, tá? Porque realmente era para mim estar no outro grupo, eu respondi sim. Então eu sou contra, né? E aí depois da sua explicação, a mesma coisa que as meninas tentaram me explicar, mas você dotado de noção jurídica, sei lá o quê, né? Então aí eu acho que eu compreendi um pouco melhor. Que é em relação ao fato de que realmente não existe nenhuma chance de sobrevida. Não tem. E aí, essa questão que a Thay falou, né, a respeito de uma criança que viveu 12 anos, foi eu que comentei lá na pesquisa delas. E aí eu entrei em contato com a menina, né, a irmã da menina, e ela falou comigo que a doença, ela falou assim, ela nasceu com ausência de cérebro. Isso foi a resposta dela. Aí ela falou assim, a doença chama holoprocenfalia semilobar. Provavelmente alguma doença, com certeza que tem aí uma deficiência grande. Patrícia.
Ela colocou lobar, lobar. Então, deve ser um lobo, porque o cérebro ele é dividido em lobos. Então, deve ter nascido faltando um pedaço do cérebro, um lobo. E na verdade, ela viveu 12 anos, e na época de escola, né, nós estudamos juntas, tal, a gente via a irmã dela, tinha afeição, tinha tudo. Inclusive, assim, era uma criança que, né, até chegou aí para essas escolas especializadas. Então, assim, na verdade, deve ser uma ausência de grande parte do cérebro, mas não chega a ser a ausência total do cérebro, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas vamos lá. Quem mais? Pode falar. Queria só fazer um comentário em cima da fala da professora. Pode sobre falar. Essa questão das leis e tudo. É até uma coisa que me chamou muita atenção que o Luiz Roberto Barroso falou, é que ele cita que, tipo assim, se os homens... Você sabe que Rapidão, Emily, você sabe que o Luiz Barroso, ele foi o advogado dessa ação. Ele não foi ministro julgador, ele foi na época ele era ainda advogado e ele foi o advogado da ação, mas pode falar. E um ano depois ele entrou pro STF. Depois que por indicação da Dilma. Mas, enfim, ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala que se homens tivessem, né, útero e tudo gerassem, o aborto já seria legal. Muito tempo, né? Então, é em cima disso aí que você falou e que eu lembrei, tipo, e é óbvio, porque vivemos sim uma sociedade patriarcal em que as leis favorecem sempre os homens, desde a primeira Constituição, falava sobre a questão da moral, quem tá lá que a mulher tinha que casar virgem, todo esse rolê. Porque quem faz as leis, querendo ou não ainda, gente, a grande maioria ainda faz parte de uma elite conservadora, né? São homens brancos, cristãos e todas as coisas que deixam eles aí na maioria, né? Então, existe sim, é um problema, mas assim... Tem uma música aí de um grupo aí de feministas de Belo Horizonte, vocês já devem ter ouvido isso, que fala assim, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Né? Porque a gente não pensa nisso, a gente sabe que o Estado é laico e fala assim, não, mas o Estado é laico, a gente não tem essas decisões porque amparadas na moral cristã. Não conscientemente, né? Só que a grande verdade nessa história toda é que a moral cristã está por trás. Então, as pessoas não vão votar dentro do Congresso Nacional contra o que elas acreditam, né? É difícil isso também, eliminar isso, ser totalmente imparcial. Então, sim, a gente tem uma influência total machista, né, patriarcal e religiosa que impede esse tipo de decisão, com certeza. Né? Mesmo o Brasil sendo legal. Pode falar. Quem mais quer falar? Eu quero. Thaís. É que eu só queria comentar, professora, que eu achei super divertido. No início eu tava assim, ai, que saco, não gostei, não gosto de falar as coisas que eu não quero, não gostei. Tá. Só que aí, rolando o debate, a gente tá lá falando no grupo, aí a Emily falou isso, a Marielle falou tal coisa, vamos lá, o que a gente vai rebater? Achei super divertido. Só queria deixar a dica para os outros grupos, que, tipo assim, pesquisa mesmo, nossa, muito interessante, parece uma batalha de rap. Achei muito engraçado. A gente tava rindo pra caramba, eu tava falando aqui rachando os bicos, porque é umas coisas que eu nem concordava, totalmente sem noção, e eu tendo que falar com toda a convicção do mundo. Amei. Pois é, isso é ótimo. E assim, o que eu quero que vocês... Por que eu quero que vocês envolvam com o tema? Vocês concordam que a responsabilidade de vocês, que está trazendo esse tema para toda a sala, é muito grande? Né? Vocês estão trazendo um tema que vocês estão tendo a oportunidade de pesquisar aqui na sala de aula, que dificilmente vocês teriam oportunidade de pesquisar em outro momento da vida. Ou seja, vocês estão trazendo uma informação, né? Informação sobre a doença, informação sobre a lei, a forma de lidar do judiciário lidar com a questão para a sala inteira, né? Então, eu acho que todas as pesquisas e todos os assuntos são bem polêmicos, os assuntos que a gente vai tratar aqui em sala. Então, eu quero mesmo qualidade nesses estudos, né? Para poder ser legal. Senão, não faz sentido, né? A gente fica perdendo aqui o show da Marília Mendonça. Né? Para discutir. Quem mais, gente? Quem quer falar, pode falar. Deixa eu só falar uma coisa, que esse trabalho foi um grande desafio para a gente do grupo, porque a gente teve que ir contra um tema que a gente é totalmente a favor. E assim, tinha hora que eu tava rindo aqui, a Mayra até mandou no WhatsApp, para de rir, Bianca, porque a gente falava as coisas
e depois a gente corria no grupo, gente, que bosta que eu tô falando. Não, mas é válido. Mas eu não acho, sabe, Bia, que, por exemplo, que a gente pode desconsiderar esses argumentos. Tipo assim, nossa, que não, na verdade são argumentos válidos. Falar que o feto tem argumentos direito. fortíssimos. Falar que o feto tem direito. Eu não tenho direito constitucional à vida? Por que um feto não tem? Por que um bebezinho dentro da barriga da mãe não tem? Isso argumento é muito forte. Né? Um dos grandes princípios do direito brasileiro é o direito à vida. Né, pessoal? Então, assim, é fortíssimo. Claro, isso vai muito contra o posicionamento do feminismo, né? Contra o nosso posicionamento pessoal e tal, de direito a, enfim, a escolha, a dignidade, mas é um argumento favorável, né? E não acho que, assim, nossa, que ruim. Eu sei que é ruim a gente defender o posicionamento contrário, mas a ideia era exatamente colocar vocês nessa situação. Aleatoriamente isso ia acontecer, né? Assim, com todos os grupos, né? Com certeza vai ter grupo aí que vai defender o posicionamento contrário e aí eu quero ver, pago para ver. Pessoal, não vou estender mais, porque eu tenho que dar aula agora 8h50, vou entrar numa outra aula. Muito bem, parabéns, adorei a discussão, adorei todos os argumentos, as pesquisas, adorei vocês terem feito pesquisa de campo, achei o máximo. Vocês terem perguntado, vocês terem, né, tentarem ir atrás assim, de pessoas mesmo, foi muito legal. Isso é muito significativo, né? Principalmente na área. Então, vocês estão de parabéns. E aí, sexta-feira é feriado, então o próximo tema fica para quarta-feira que vem, tá bom? Professora. Então, pode, Marielle, pode falar. Um segundo, é só porque você perguntou se alguém saberia se os órgãos de anencéfalos podem ser doados. Sim, eles podem, quando mesmo se eles nascem sem vida, mas tem um prazo, porque pelo fato de não ter cérebro, não tem estímulo neural, se eu não me engano. E aí os órgãos vão falindo aos poucos, por isso que eles não sobrevivem. Aí então tem um tempinho corrido, mas podem ser doados sim. Tem até um filme, na verdade, eu não sei se vocês já viram, que é assim. São duas famílias, uma família em que o bebê vai nascer sem cérebro, e uma família que o bebê vai nascer sem coração. Então, eles tentam unir uma família à outra para poder fazer com que a família do bebê que vai nascer sem cérebro doe o coração para a família do bebê que tem cérebro, mas não tem coração. Mas aí o filme tem toda a sua dinâmica lá, né? Porque, querendo ou não, a família vai ter que optar pela morte do seu bebezinho, né, assim, sem esperar uma morte natural para poder fazer essa doação, né? Difícil, né? Mas é isso mesmo, Marielle. Assim, eu realmente não sei quanto tempo, se todos os órgãos são de fato desenvolvidos, né? A ponto de conseguir fazer essa doação. Será que eles são elegíveis? Isso aí vai depender, porque vai depender da gestação mesmo, porque eu li que junto com a anencefalia vem outras deficiências também. Então, acho que é bem subjetivo isso aí. É complicado, né? Mas é isso, pessoal. Vocês estão de parabéns. Tchau, gente. Adorei, parabéns para todo mundo. Acrescentou Parabéns, meu gente. conhecimento. O trabalho de vocês também foi incrível. Boa noite. Que legal, gente. Adorei saber. É isso que eu queria mesmo. Parabéns, eu queria que vocês ficassem satisfeitos. Eu queria que vocês ficassem satisfeitos. Não, mas foi muito bom. Gente. Beijo, gente. Vou encerrar aqui, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.